Oi, gente, que bom que vocês me acessaram aqui para esta aula de matemática. Eu sou Viviane, a professora de vocês hoje aqui no Centro de Mídias. E hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho sobre a história do Pitágoras, que foi um filósofo aí que viveu mais ou menos há 2.600 anos, quase 2.000 anos atrás, tá certo? Eu coloquei o título aqui para vocês, ó. Ele nasceu em Samos, tá? Alguns livros aparecem aí como Pitágoras de Samos. Ele fez muitas coisas, tá? Na ciência, aí, na matemática, na filosofia. E eu vou contar para vocês hoje sobre um teorema, um feito que ele fez, que a gente usa muito aqui no quarto termo de vocês, tá bom? Olho aqui na nossa telinha, ó. Meu nome é Viviane, né? Como você já conhece. E Pitágoras a gente escreve assim em língua portuguesa, tá bom? Mas ele tem um nome aí meio diferente, tem um H aí no meio desse nome e tudo mais. Mas se vocês quiserem pesquisar, só com essa palavra aqui você vai saber muita coisa sobre ele aí, tá certo? Bom, a nossa habilidade é a 13 e a 14, que vocês vão poder encontrar aí no caderno do 9º ano, lá no volume 4 do Aprender Sempre vocês podem encontrar, que é a situação 3, e também no currículo em ação do 9º ano, vocês vão achar aí esses estudos, esses conhecimentos, tá? O nosso objetivo hoje, ó, é conhecer um pouquinho da vida do Pitágoras e este teorema aqui. O que é um teorema na matemática? É uma conclusão que a gente consegue provar matematicamente e depois a gente passa a usar. A gente faz uma vez, demonstra que dá certo e aí a gente vai generalizando para outras coisas que parecem com isso, tá bom? Então a gente só prova uma vez, beleza? Hoje a gente vai conhecer esse teorema aí, ele é bem famoso, beleza? Olha aqui para nossa telinha, eu vou contar para vocês então sobre o triângulo retângulo e como foi que surgiu esses conhecimentos iniciais. Então tá assim, ó, o triângulo retângulo, ele é famoso por suas aplicações em diferentes situações, desde as antigas civilizações. Só para você ter uma ideia, as construções das pirâmides do Egito já usavam uma de suas características mais importantes para obter cantos retos. O que é um canto reto? É quando você faz um ângulo de 90 graus, né? Quando você tem uma quina bem certinha aí. Eles usavam, por exemplo, uma corda dividida em 12 partes iguais com 13 nós. E ao montarem um triângulo, sabiam que ao encostarem as duas pontas da corda, obtinham o que queriam. O que eles queriam? Eles queriam fazer um canto retinho, tá certo? Veja, as pirâmides do Egito, elas têm mais de 5.000 anos. Então, ela é até meio mística, né? As pessoas não sabem como foi que apareceu isso, quem foi que construiu, né? Como eles mediram isso, porque naquela época não tinha tecnologia nenhuma, né? Então, muitos falam que veio, né, dos deuses, né? Outros falaram que a própria humanidade construiu mesmo, tá certo? Mas acontece que naquele tempo, muitos filósofos, muitos estudiosos vinham do mundo inteiro, naquela época, né, de Roma, da Roma Antiga, né, da Grécia Antiga, para ir lá no Egito. O Egito era conhecido como o berço do saber, porque eles tinham uma matemática muito boa. As pessoas que trabalhavam lá, que estudavam, né, criavam muitas construções, muitas coisas, já tinham uma técnica matemática para resolver coisas. Mas eles não tinham essa linguagem que a gente tem hoje, tá? Essa sistematização, essa escrita que a gente vê hoje, foi providenciada muito tempo depois, tá certo? Então vamos voltar aqui para nossa telinha. Eu trouxe para vocês, ó, um barbantinho para ver se a gente consegue fazer isso. O que eles faziam? Ó, eles tinham uma corda, pegavam essa corda e faziam 13 nós nesta corda, né? E esses nós tinham que estar à mesma distância um do outro, né? Juntando esses nozinhos, você vai ter 12 partes, tá bom? Nós vamos tentar reproduzir isso. E aí, juntando essa corda, esses 13 nós, a gente precisaria construir um canto reto. Ou seja, um triângulo com um cantinho reto, né? Quando a gente fala canto reto, a gente está falando de algo desse tipo aqui, ó. Tá? A gente representa um ângulo de 90 graus por este símbolo, né? Então, a gente quer construir, por exemplo, um triângulo mais ou menos assim, né? Que tem esse ângulo de 90 graus aqui, usando esta corda de 13 nós. Eles usavam isso
para construir, né? Dizem aí a tradição, né? As pessoas que fazem estudos antigos, que eles usavam esta corda para fazer medições, né? E para ajudar na construção da pirâmide do Egito. A pirâmide de Quéops é a maior de todas que está lá no Egito, tá bom? Vamos olhar aqui na nossa telinha, olhar para mim, desculpa, vou pedir para o nosso diretor focar aqui em mim, porque eu trouxe um aparato aqui para vocês, ó. Eu vou fazer de conta que esta corda, né? Obviamente eles usavam uma corda bem grande, né? O que que eu fiz? Eu peguei um barbante e separei, fiz aqui 13 nós. Eu tentei fazer mais ou menos aqui, ó, a distância entre esses nós sempre igual, tá? Então, a ideia é que vocês também façam isso aí, que vocês que estão assistindo a gente aqui, ó. Então, pega uma cordinha, pode ser um barbante, e faça 13 nós aí neste barbante, tá certo? Produzindo 13 nós. Então, lá no Egito, as pessoas faziam isso com cordas e estava bem longe um nó do outro, mas a gente vai fazer com esse pequenininho aqui, tá bom? Então, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês não estão aí com esse material, mas depois vocês, como essa aula vai ficar gravada, vocês podem depois fazer isso, tá bom? Olha aqui para nossa telinha a proposta que eu tenho, ó. Vamos fazer uma mão na massa. Vamos tentar reproduzir essa técnica usando um barbante de 13 nós. Então, com um barbantinho de 13 nós, o que que a gente quer? Em um barbante faça 13 nós equidistantes. Equidistantes quer dizer com a mesma distância entre um nó e outro, tá certo? Depois, tentem montar um triângulo com um ângulo reto, ou seja, com um ângulo que faz uma quina certinha aí de 90 graus, como aquele que eu desenhei ali na telinha para vocês, juntando essas pontas aí. Lembrando que nas pontas tem que ter um nó, tá bom? Juntando o nó primeiro com o último aí, tá bom? O primeiro com o 13º nó. E aí tentem montar aí então um triângulo. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem fazer com lápis, desenhar aí, né? Reflita. Se considerarmos a distância entre um nó e outro como nossa unidade de medida, qual seria a medida do lado de cada triângulo aí, desses lados? Então, olha para mim, eu quero fazer o seguinte, juntar esse barbante, as pontas desse barbante, construir um triângulo de maneira que você tem um ângulo retinho, né? Um lado fique reto com o outro. E eu quero que você diga para mim quantas unidades, ó, quantas dessa parte aqui, ó, vai dar em cada lado. A nossa unidade vai ser a distância entre um lado e outro, tá bom? Então, vocês vão ter aí 3 minutinhos para tentar desenhar aí no seu caderno qual é a possibilidade. Detalhe, a gente só vai ter um jeito, tá bom? A gente volta daqui um pouquinho. Então, estamos de volta e espero que tenha dado tempo aí para vocês pelo menos esboçarem aí no seu caderninho. Mas lembrando, como a aula está gravada, depois vocês podem baixar, acessar aí no repositório ou então no YouTube para ver essa aula de novo e tentar montar o de vocês, tá bom? Então, vou pedir para o nosso diretor mostrar aqui, eu tentei montar para vocês, ó. Vamos ver se a nossa câmera pega aqui para vocês como ficou. Então, a ideia é que eu junte as 13 pontas, veja, tenho 13
13 nós, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ô, glória, deu certo, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Naquela época a gente não tinha o prumo, né? O esquadro, essas coisas. Então, eles usavam isso para conseguir este ângulo reto aqui, ó. Conseguir esta parte retinha que eu apresentei aqui para vocês, ó. Tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, se vocês tentaram construir esse triângulo, né? Eles queriam um esquadro, né? Nessa época a ideia era fazer um esquadro. Vocês devem ter achado um triângulo desse jeito. E aí eu falei para vocês contarem, né? Quantas unidades tem aí cada lado desse. Então só tem esse jeito de construir, tá, gente? Se vocês mexerem aqui no lado, diminuir, aumentar um ou outro, aí você não vai conseguir. Então a gente conclui o seguinte, ó. Este lado de baixo aqui, ó, que eu vou chamar de base, vai ter uma unidade, 2, 3, 4 unidades. Então, este lado vai ter 4, tá certo? Este daqui, ó, vai ter 1, 2, 3. Então, vai ser 4, 3. E esse daqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. A gente chama esse triângulo de 3, 4, 5. Por quê? Porque é a única maneira que você tem, com 13 nós, né, montar essa configuração aqui, esse esquadro, esse triângulo retângulo. Então, eles utilizavam isso usando proporcionalidades, né? Aumentava aqui a distância entre os nós e tudo mais. Eles construíram aí a pirâmide do Egito, né? Diz a tradição que eles utilizavam essas ferramentas, tá? E aí, o Pitágoras, ele sistematizou esse conhecimento. Então, o triângulo 3, 4, 5 foi o que ele estudou primeiro. E todos os múltiplos aí, ó, se você multiplicar todos os lados por um mesmo número, por exemplo, multiplicar por 2, né? Vai ficar 3 vezes 2, 6 aqui, né? 4 vezes 2, 8, e aqui 5 vezes 2, 10, por exemplo. Este novo triângulo, né? Essa nova forma vai ser um outro triângulo que dá para fazer essa medição de esquadro aí, formação de ângulo de 90 graus com um triângulo retângulo, tá certo? Vamos olhar aqui na nossa telinha, ó. Eu propus para vocês o seguinte, então tá aqui a nossa possibilidade, e aí eu conto o seguinte, ó. O Pitágoras, que foi um matemático grego que viveu no século 5 a.C., né? Ele fez a primeira demonstração formal sobre a relação que existe entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, este triângulo ele é chamado de retângulo porque ele tem um ângulo reto, né? Quando vocês encontrarem este simbolinho aqui, você sempre vai dizer que é um ângulo reto, tá certo? Aí no material, no Aprender Sempre do 9º ano, né? Se vocês forem verificar, na internet você pode ter também, tá lá na página 88, no Aprender Sempre não, no Currículo em Ação, tem esse experimento e tem mais algumas histórias aí sobre o Pitágoras, tá certo? Ó, tem uma imagem aí para vocês. Esta imagem aqui, o busto de Pitágoras, ele tá lá no museu em Roma, né? É uma foto que eu tirei do Wikipedia, e tem essa fotinho aí, diz que ele tá lá no museu. Ele parecia mais ou menos essa cara aí, né? Mais ou menos essa era a cara do Pitágoras. De novo, a gente estava dizendo aí que é uma tradição, né? É uma história que foi contada por um, por outro, até chegar nisso. Os historiadores chegaram aí nessa ideia de que o Pitágoras era mais ou menos desse jeito aí, beleza? Voltando aqui para nossa telinha, então vamos ver o que ele fez aí, contar um pouquinho da vida dele, ó. Ele viveu mais ou menos em 570 a.C., então cerca de 1.500, 2.500, 2.600 anos, tá? Ele fundou uma seita, que depois ela foi chamada de Escola Pitagórica, que envolvia, né, matemática, filosofia, astronomia, música e religião. Ele buscava a purificação da alma por meio do conhecimento e do pensamento. Ele achava que quanto mais você estudava, mais você fazia criações no meio científico, né, mais próximo de você purificar a sua alma. Ele fez várias coisas, ó, atribuiu-se a Hípaso, né, que é um seguidor dessa seita, a descoberta de relações métricas que deram origem aos números irracionais. Os números irracionais são aqueles numerozinhos, ó, por exemplo, raiz quadrada de 2, né? Quando você não consegue calcular, é um número que depois da vírgula tem infinitas casas decimais e elas nunca se repetem, né? Por exemplo, o número π, né, é um tipo desse que é 3,14 aproximadamente, né? Só que aqui, ó, tem infinitas casas sem repetições. Então, ele foi um seguidor aí do Pitágoras. Para
fazer parte dessa seita, né, eles tinham que acreditar nas coisas que o Pitágoras acreditava. Dizem que ele era vegetariano, né, dizem até que ele também achava que tinha que ter castidade, né. Ó, o Pitágoras foi o cara que criou, né, dizem que foi um dos primeiros precursores aí dos instrumentos de cordas, né. Quando ele estava passando numa feira, né, lá onde ele morava, onde ele vivia, ele parece que bateu um prego, caiu, né, um material caiu em cima de um pote, e aí ele ouviu o barulho. Então, ele começou a criar as notas musicais harmônicas, essas coisas. E aí ele criou um instrumento de corda, porque as cordas têm toda uma relação uma com a outra, né? Dizem que foi ele o precursor aí, então, do violão, né? De todos esses instrumentos de corda. Ele dizia também, ele era obcecado aí pelos números. E ele dizia, ele queria explicar o universo. Naquela época as pessoas queriam explicar o universo, né? O cosmos, de onde veio as coisas, né? O Tales dizia que via da água, outros falavam que era do ar, da terra. E o Pitágoras dizia, é o número que é a constituição do universo, o início de todas as coisas. Ele era assim, tá bom? Olha aí nossa telinha, ó. Aqui a gente fala o seguinte, ó. Ele atribuiu ao algarismo 1 a origem do universo. Ele dizia que o 1 era o princípio das coisas, tá certo? E aí naquela época não tinha esses números aqui ainda, tá? Foi só com os carinhas que seguiam ele, né? Que estudavam lá na escola dele. Veio bem depois dele essa escola, é que começaram a descobrir que existiam outros números, sem ser esses números, 1, 2, 3, né? Como a gente estava habituado. Beleza? Continuando, ó. Ele influenciou, ele foi tão pesquisador, tão científico na época, a gente não usava essa palavra, mas ele era um matemático muito influente. Tão influente que ele influenciou os pensamentos do Platão, do Aristóteles, que vieram logo depois deles, né? Depois do Galileu. O Galileu já viveu aqui mais ou menos nos anos 1600, 1500. Quer dizer, 2000 anos depois, ainda tinha gente ainda considerando as ideias iniciais dele. O Giordano Bruno, né? O Isaac Newton, que a gente já ouviu falar, o Leibniz e o Kepler. Esses foram alguns, né, dos matemáticos de hoje que estudaram o Pitágoras, que concordam com muitas coisas que ele ensinou e que ele explicava naquela época. Então, veja, esses pensamentos duraram mais de 2.600 anos. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente usa hoje, a gente usa na engenharia, usa nas construções, usa para fazer cálculos básicos, veio lá de 2.600 anos atrás, beleza? Vamos olhar aqui então, vamos falar um pouquinho sobre o triângulo e o teorema dele, aquilo que a gente falou sobre os números. Dá uma olhadinha na tela, ó. O triângulo retângulo, a gente já sabe que é aquele triangulinho que tem um ângulo reto, né? Este ângulo aqui vale 90 graus, tá bom? Então essa é a definição. Ele tem um ângulo reto e ele é tão especial que os lados deles têm um nome diferente, ó. O lado maior, ele vai ser chamado de hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior, é o lado que está na frente aqui, ó, do ângulo reto, do ângulo, ele é o lado oposto, a gente fala, né? O oposto aqui na geometria é quem está na frente. E os outros lados, que são os menores, são chamados de catetos. Esses nomes aí são nomes gregos, tá? Eu acho, por isso é diferenciado, mas ele é muito comum. Tá bom? A gente aqui na matemática fala bastante deles. Então, um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. O lado maior é chamado de hipotenusa e os dois lados menores são chamados de catetos. Beleza? Tá aí apresentado para vocês o triângulo. Agora vamos falar do teorema. Lembrando que o teorema é aquela definição matemática que a gente mostra que serve uma vez e depois a gente passa a usar sempre. Tá bom? E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa, ou seja, o lado maior elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver. Nesse triângulo que a gente tem aí, ó, a gente desenhou, fez ali com as cordas, a gente viu que aqui valia 4, né? Esse ladinho vale 4, esse vale 3 e esse vale 5. O teorema do Pitágoras fala o seguinte, ó, se você construir um quadrado com o lado do tamanho da hipotenusa, vai ser igual, vai ser a mesma coisa que você fazer um quadradinho com cada lado aqui, ó, fazer um quadradinho de lado 4,
um quadradinho de lado 3. E quando você somar este quadrado aqui com este quadrado, vai dar este quadradão aqui. É isso que ele está falando. Eu trouxe uma representação para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor aqui essa unidade. Então, eu estou chamando de cada quadradinho aqui uma unidade, tá certo? Então, se eu conseguir fazer um quadrado aí, ó, em cada ladinho, vamos ver esse, ó. 3 unidades para esse lado. Então, faz um quadradinho, né? Com o tamanho 3 de lado. E agora, se eu considerar 4 aqui, então faz um quadradinho de tamanho 4 vezes 4, 4 por 4. E aqui a gente viu aí pelas cordas, né, pelos nós, que aqui mede 5 unidades. Então, vamos tentar criar um quadrado com 5 unidades. Então, ele falou o seguinte, se você somar todas essas unidades com essa, vai dar esta unidade aqui. Né? Essa foi a demonstração inicial que ele fez. A gente vai fazer essa demonstração geométrica. Ó. Se você contar aqui, né, 5 vezes 5, que é o tamanho do quadrado, você vai ter 25. Se você contar aqui, ó, 4 vezes 4, ou contar cada unidade, você vai ter 16. E se você contar aqui o 3 vezes 3, você vai ter este outro quadradinho 9. E de fato, ó, 16 mais 9 dá 25, né? Se você contar cada unidade aí. E aí eu trouxe mais uma representação para vocês, ó. Se a gente pensar que esse verde, né, é o lado 5 por 5, né? Eu vou juntar aí, eu vou acrescentar, ó, este aqui, né? Vou pôr aqui dentro. E vou desfazer todas essas unidades aqui. Aqui a gente tem 9 unidades. Eu vou colocar essas 9 unidades aqui no outro, ó. E aí você percebe que preenche todo o tamanho do quadradinho verde. Então a gente conclui, ó, que 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, é a mesma coisa que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior ao quadrado, é igual, aqui ó, é igual a soma dos quadrados dos catetos, o quadradinho 16 e o quadradinho 9, né? Então, tá aí demonstrado geometricamente. Então, sempre a gente pode usar isso. Aparecer um triângulo retângulo, a gente pode falar que o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadradinhos dos outros. E aí, se você tiver 2 lados, você consegue saber o terceiro pensando nisso. Vamos fazer uma atividade aqui, ó, para ver como que isso aparece para vocês, ó. Observe a imagem a seguir. Todo mundo já viu uma coisa dessa, né? A mão francesa. O que que é a mão francesa? É uma peça usada para fazer prateleiras e estantes, entre outras funções, né? Isso daqui, né, gente, ó, isso daqui que é uma mão francesa, tá certo? Então, veja, se você juntar aqui, né, você consegue ter um triangulinho aí, do tipo retângulo, né? Porque este ângulo aqui, ó, da parede com a prateleira vai ter 90 graus. Então, se é um triângulo retângulo, eu posso dizer que se você somar o quadrado dos lados aí, né, vai ser igual ao lado maior, ao quadrado. Então, vamos tentar pensar nisso, ó. Tem uma pergunta, né? Uma peça igual a esta é representada a seguir. Então, eu coloquei essa mãozinha aqui nessa figura, tá certo? Para vocês olharem de frente. E aí, nós vamos supor que esta peça, ela tem um lado aqui de medida igual a 15 e a outra medida igual a 36. Como eu faço para descobrir, então, qual é a medida deste lado aqui, desse pedacinho? Então, veja, é um triângulo retângulo, né? Sempre que tem um triângulo com uma quina, vale o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras fala o seguinte, se você fizer o lado maior ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, tem que ser igual a 15 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Eu vou resolver aqui para vocês, ó. Vou subir uma respostinha aqui para vocês, ó. Eu fiz o seguinte, eu coloquei, vou fazer aqui a mão, tá? Opa! Vou fazer o seguinte, ó, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa no meu desenho é x. Vai ser igual a 15 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Então, o que que a gente faz? Ao quadrado é um número vezes ele mesmo, né? Então, a gente vai fazer 15 vezes 15. Vou fazer aqui no ladinho para vocês, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Pule uma casinha porque você já multiplicou a unidade, ou tem gente que coloca um mais, né? 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 5, 5 com 7, 12, vai 1, 1 mais 1, 2. Então, ó, 15 ao quadrado vai ser 2, 2, 5, 225.
mais, vamos fazer o mesmo para o 36. Vou fazer aqui embaixo a continha, tá? 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Pule uma casinha. 3 vezes 6, 18. Opa, 18, vai 1 aqui, né? 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, a gente vai somar isso aqui, ó. Vai dar 6, 9, 2 e 1. Então, vai dar 1.296. Então, quando eu somar 1.296 com 225, a gente vai ter 5 e 6, 11, vai 1. Aqui vai dar 12, vai 1. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1, né? Então, a gente vai ter, ó, x ao quadrado é igual a 1.521. E aí, eu tenho que pensar qual é o número que elevado ao quadrado dá 1.521. E aí, vocês podem fazer na calculadora, aqui eu fiz esse método, mas a gente não precisa, né? Eu vou pensar que um número vezes ele mesmo tem que dar 1.521. E esse número é o 39. Então, se você fizer 39 vezes 39, vai dar 1.521. E aí, a gente mostra que o Teorema de Pitágoras serve para fazer essas coisas. Tá certo? E a nossa aula acaba por aqui. Se você precisar, olha lá no repositório e reveja essa aula. Um abraço, pessoal, e até a próxima.